Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Diferencial para Físicos. Na última aula, nós falamos como as unformas se transformam, né, como a unforma atua sobre os vetores, mas falta ainda estabelecer como os vetores atuam sobre as unformas, né, estabelecendo algo que nós chamamos de dualidade. Hoje, nós queremos, além de terminar o que nós chamamos de unforma, definir objetos mais gerais, que serão chamados de tensores. Então aqui está, né? A unforma, os ingredientes que nós tínhamos nós usamos vetores e usamos funçõezinhas, e com isso definimos unformas, que era uma aplicação de um objeto sobre o vetor. Vamos lá. Dualidade entre vetores e covetores. Os vetores moram no espaço tangente. Os covetores, que são as unforma, moram no espaço cotangente, né? Em TPM, temos a aplicação de X, que são vetores que atuam sobre funções que levam da variedade nos reais, né? Essas aplicações são dadas, dada por essa seguinte forma aqui, seguinte expressão. Em TPM, esse asterisco aqui, temos a aplicação W, que são covetores que atuam sobre vetores que pertencem ao espaço tangente. O espaço cotangente é o espaço dual ao espaço TPM. O que queremos fazer agora é definir o dual do dual, ou seja, voltar. Se eu tenho dual, eu aplico novamente a relação de dualidade e volto para o mesmo espaço. O que queremos fazer agora é definir o dual-dual, ou seja, quando tomamos o dual-dual, devemos retornar ao mesmo espaço. Então vamos aqui. Em TPM, asterisco aqui, nós temos as unformas diferenciais, né, que são objetos assim que atuam sobre vetores. Então aqui especificando a base, nós temos isso, que deve nos dar um número real. Vamos definir o dual do dual da seguinte forma. Olha bem. Nós vamos definir que a aplicação de x sobre ômega é a mesma aplicação de ômega sobre x. Repara bem, pode parecer um pouco confuso agora aqui. Mas tudo que nós construímos até agora foi sempre usando ingredientes. Nós definimos o que era uma variedade diferenciável, nós definimos o que eram funções que levavam dos reais na variedade, da variedade nos reais, esses mapeamentos, e nós definimos homeomorfismos. Tudo que nós construímos, esses homeomorfismos estabeleciam uma coordenatização na variedade, fazendo com que cada ponto fosse homeomórfico a Rn. Isso quer dizer o quê? Tudo que nós estamos usando são apenas esses ingredientes. Na hora que definimos o que era unforma, nós definimos unformas usando os mesmos ingredientes que usamos para vetores. Agora nós vamos definir uma relação de dualidade. Nós havíamos definido qual era a aplicação
de um forma como aplicação sobre os vetores. E agora nós estamos definindo o que são vetores sobre o ponto de vista de aplicação de um formas. Estamos aqui dizendo agora que essa aplicação, um vetor, a forma como ele aplica, como ele atua sobre um forma, é exatamente a forma como um forma está atuando sobre os vetores. Vamos desenvolver aqui um pouco mais para poder esclarecer. Então, olha só. Então, se isso aqui é o nosso vetor. Se ele atuando em ômega é mesma coisa do que ômega atuando nele, e ômega atuando nele, nós já havíamos definido e chamado disso. Ok? Então, olha só. Então, vamos lá. Então, nós temos x atuando em ômega. É a mesma coisa do que ômega atuando em x. Então, ômega atuando em x. X é um vetor. Então, aqui eu vou especificar suas componentes e sua base. Então, as componentes são números, sai daqui. Então, os vetores, a base é um vetor. Então, nós temos essa aplicação que dá isso. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho ômega atuando em x, o x atuando em ômega, eu vou ter esses dois números aqui, essa soma, e vai dar no mesmo. Isso aqui poderia ser definido, poderia ser a definição de um produto escalar. E essa definição tem uma certa simetria. Se eu tenho x atuando em ômega, é ômega atuando em x. Então aqui, isso é chamado aqui, foi estabelecido aqui como relação de dualidade. Então vamos lá. Agora eu tenho esse vetor atuando nessa forma. Esse vetor atuando nessa forma, olha só, é a mesma coisa do que o dxni atuando em mi. Só que o dxni atuando em mi já foi definido. Nós já definimos. E isso é essa derivada, e essa derivada só é diferente de zero se os índices forem iguais, né? E se os índices forem diferentes é igual a zero. Ou seja, isso aqui é o delta de Kronig. Ok? Os vetores estão em correspondência 1 a 1 com a base dual. Portanto, a atuação ômega em x é um funcional linear sobre o espaço TPM. E x atuando em ômega é um funcional linear sobre o espaço TPM asteriscos. Ok? Quando nós definimos os vetores, nós definimos por meio daquelas derivadas. Em momento nenhum eu falei, quando estava definindo vetores, eu falei sobre funcional linear. Quando eu fui definir espaço dual, eu usei eu usei a palavra funcional linear. E me vali disso, né? E mostrei que isso estabelecia que um funcional linear, nesse caso, geraria um espaço vetorial chamado espaço cotangente. Só que os próprios vetores também são funcionais lineares, ok? Então, a definição inicial de vetores e formas poderia ser dada por essa relação, ok? Isso aqui poderia ser chamado de produto escalar. Olha a simetria, né? Mi atuando em dxni, em dxni atuando em mi, ok? Espaço produto tensorial. Então, uma vez estabelecido qual é a relação qual é a aplicação, quem são os objetos chamados de vetores, quem são os objetos chamados de forma, e como atua sobre o outro, agora nós estamos aptos a definirmos objetos mais gerais do que vetores ou forma. E esses objetos são os tensores. Esses objetos satisfazem relações de bilinearidade. O que seria isso? Se nós tivermos y1, y2, α1 e α2 como escalares, e nós fizermos esse produto aqui, ó, x1 e x2 pertencem ao espaço vetorial x, e y pertence ao espaço vetorial y, ok? Y minúsculo pertence ao espaço vetorial y maiúsculo. X1 e x2 minúsculos
pertencem ao espaço vetorial x maiúsculo. Então, se nós fizermos essa relação aqui, esse produto aqui, ó, repara bem, aqui eu tenho y1 vezes um objeto, mais y2 vezes o objeto. Isso aí são os objetos que nós já temos o hábito. Quando nós tínhamos só os vetores e a zoom forma, isso aí era chamada relação de linearidade. Só que agora nós temos dois objetos. Um objeto composto por um produto tensorial. E a relação de linearidade ela é preservada através desse produto. E isso nós chamamos de bilinearidade. Então vocês já estão percebendo o que são os tensores? São os objetos que são lineares. Se é um produto com 2, nós vamos ter uma bilinearidade, trilinearidade e por aí afora. Uma quantidade de produtos que são construídos, os tensores, com duas formas, 3 formas, um vetor, 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores, 4 vetores e um forma. Nós temos agora uma multilinearidade, que irá sendo que a relação de linearidade ela é preservada de forma multilinear. Okay? Isso aqui é exatamente o que os matemáticos chamam de álgebra multilinear. Então, olha só, vamos continuar aqui. Se eu tenho x, esse produto tensorial aqui, olha só, a relação de linearidade ela é preservada. Bilinearidade. Se x é uma base em x e yj é uma base, então isso aqui é uma base desse monstro aqui, desse produto aqui. Será? Isso aqui ó, produz um outro espaço vetorial. Olha bem, a ideia nós estamos propondo, se isso aqui é a base de um espaço vetorial e o outro é a base de outro espaço vetorial, então esse produto tensorial dessas bases vai gerar um outro espaço vetorial. E é isso que nós vamos ver se isso faz sentido. Então vamos lá, vamos definir o que são esses tensores. Iremos definir tensores como funcionais multilineares sobre a variedade. Como exemplo, vamos definir um funcional bilinear de um vetor e uma forma. Okay? Então, nós vamos definir essa aplicação T sobre dois objetos com esse ordenamento. Um vetor ele agia sobre uma forma. Forma age sobre um vetor. Um tensor vai agir sobre esses objetos, forma e vetores. Nós estamos aqui definindo inicialmente um vetor como aplicação em cima de um certo ordenamento, uma forma e um vetor. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então nós temos o que é forma, é isso. O que é vetor, é isso daqui. Isso aqui, ômega mi é componente, né? Xni é componente, então pode sair. Então, um tensor fica esse T agindo sobre esses objetos. Ok? T é um objeto independente de coordenatização. Portanto, T é um objeto com significado intrínseco. Isso significa que ele é independente do sistema de coordenadas. Ok? Por enquanto, a ordem das aplicações são de grande relevância, ou seja, T atuando em ômega x é diferente de T atuando em x ômega. Nós não definimos isso, ok? Nós definimos a forma e o x, por enquanto, nessa ordem. Então, vamos lá. Então, isso daqui ó, são números, né? Saem. E isso daqui são os coeficientes que vamos chamar de T mini, ok? Então, olha só, vamos definir aqui, ó. Estamos definindo que T mini, nessa ordem, esse índice aqui em cima está ligado a isso aqui, que é forma, e esse índice aqui embaixo está ligado a isso aqui, que é uma aplicação desse tensor em cima do vetor. Em outro sistema de coordenadas, aqui, ó, nós sabemos como os vetores se transformam, como os vetores de base se transformam e como as forma de base se transformam. Então, nós vamos colocar aqui, né, em outro sistema de coordenadas, nós temos isso. Vamos colocar aqui essa transformação, né, tá aqui, ó.
Devemos mostrar que este bilinear é um objeto pertencente ao produto tensorial, ou seja, se ele gera isso aqui mesmo. Vamos propor como base desse espaço a seguinte base, esse produto tensorial da seguinte forma. Note que a atuação deve ser definida seguindo esse ordenamento, ou seja, aqui, se eu tenho ômega e x, esse que é o vetor está atuando em ômega e esse que é um forma atua em x. Ou seja, isso aqui, esse ordenamento tem que ser respeitado. Então isso bate aqui, isso aqui bate no outro. Então vamos lá. Ômega atuando é mi atuando em ômega, é ômega mi. Dx ni atuando em x é o x ni, ok? Então isso daqui, atuando aqui, dá um número. Ok. Vamos escrever como proposta de tensor o objeto na base. Devemos mostrar que, de fato, essa proposta está correta. Isto é, se isso daqui, escrevemos uma combinação linear na base. Nós queremos, a todo momento, mostrar... Nós temos que mostrar aqui se nossa proposta de construção de tensor ela é consistente, se ela retoma um número, se ela é bilinear, ok? Se ela gera a base, se ela gera aquele espaço vetor tensorial que nós propomos. Então vamos lá. A ideia aqui é dizer que isso aqui pode ser escrito nessa base. Essa proposta inicial aqui, a definição, essa definição aqui, ela é esse T atuando aqui. Nós vamos definir qual é a cara disso daqui, quem é isso daqui. Nós vamos definir essa aplicação, estamos definindo, chamando isso daqui de T, Mi, Ni. Serão as nossas componentes, isso aqui atuando aqui, serão as componentes desse objeto que nós estamos chamando de tensor, ok? Estamos definindo que isso aqui tem essa cara. E isso aqui, será que tem a cara de coeficiente, de componentes, que são aqueles coeficientes onde nós escrevemos como um somatório da base? Vamos checar isso. Ou seja, vamos propor, se isso de fato é verdade, então nós vamos pegar isso daqui, escrever como... Se isso de fato é verdade, nós vamos pegar esses coeficientes, que são as componentes, e escrever como expandir numa base. Que base é essa? Nós vamos propor que essa base é dada por isso. Isso aqui tudo está atuando naquele par que nós colocamos, ordenado, ômega x. Mais uma vez, vamos voltar à definição lá no início. Nós estamos propondo T, que é um objeto, atuando nesse par ordenado, ômega x. Como que dá? Quem é ômega? Ômega é isso. Quem é x? É isso daqui, onde ni é o vetor de base. Dx mi é a um forma de base. Isso aqui, ômega mi e x ni, são números, são componentes, sai daqui. Então, nós ficamos com essa aplicação, ok? Essa aplicação aqui, nós estamos chamando de componente. Nós estamos definindo isso como componente do tensor, ok? Assim como o x, assim, copiando aquela estrutura, como um forma atuava, como o x atuava, e nós definimos o que era a componente de um forma, a componente de um vetor. Agora nós vamos definir o que é a componente, tá aqui, o que são as componentes desse tensor. Só que as componentes são usadas, a componente de um objeto, de uma forma, a componente de um vetor, é o coeficiente onde é usado para expandir numa base. Então, eu vou usar isso daqui, vou definir um objeto, o tensor. Se de fato o tensor é um objeto que preserva a bilinearidade e ele
a base dele é a base do que gera o espaço tensorial x tensorial y, né? Então eu vou propor que essas coeficientes aqui, ó, eu vou expandir isso daqui nessa base. Estou propondo que a base tensorial desse tensor aqui, dessa propriedade bilinear, seja uma base onde gera os vetores, produto tensorial, uma base onde gera um formas. Esse objeto aqui, esse T, que é esse objeto aqui, está atuando sobre esse par ômega x. Então, qual é a minha proposta de T? A minha proposta de T, que é um tensor, que é um objeto bilinear, são esses coeficientes que estão sendo expandidos nessa base. Se fosse só um vetor, seria expandido só nessa base vetorial. Se fosse só um forma, seria só expandido nessa base de um forma. Eu quero que isso aqui preserve uma relação linear. Linear nesse produto. Isto é, bilinearidade, ok? Eu quero que isso aí, nós vamos checar isso. Então aqui nós estamos escrevendo como uma combinação linear dessa base, que é uma base bilinear, ok? Então vamos lá. Então nós temos isso, atuando em ômega e x. Ômega é isso, x é isso, ok? Aqui, ó. Aqui nós vamos tirar o ômega, que é componente. Nós vamos tirar o x beta, que é componente, colocar aqui. Nós sabemos, agora eu pego e tenho que seguir o ordenamento. Então eu tenho esse produto tensorial atuando nesse par ordenado aqui. Então esse mi atua em dx alfa e esse dxni atua em e beta. Aqui produz o delta de Kronig e aqui também produz o delta de Kronig. É a relação de dualidade, né? Os vetores atuam em um forma e um forma atua em vetores, ok? Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho isso daqui, ó, ok? Aqui me dá uma delta de Kronig, que está somando aqui em alfa. Então, um forma vai ficar com índice mi. E aqui em beta vai ficar com índice, o x beta vai ser xni. Olha só, essa atuação me deu isso. Mas T... Olha só, essa definição era isso daqui, ó. Então agora eu vou voltar para cá. No lugar disso eu vou escrever isso daqui, não é? Tá aqui mostrando. Portanto, isso daqui está nos dando isso daqui, ó. Esse ômega mi dxni, ok? Da página 50, o objeto geral é esse monstrengo aqui, ok? Aqui. Ou seja, simplesmente definindo o que era tensor, eu cheguei a essa propriedade. E agora, eu estou definindo, ao defini-lo expandido nessa base, eu recupero a mesma propriedade. Ou seja, as aplicações são iguais, então os objetos são iguais. Por outro lado, né, usando só isso daqui, ó, eu tenho isso. Mostramos que isso aqui atuando aí, logo as aplicações, como eu havia falado, as aplicações são iguais, então os objetos são iguais. Esse tensor é um objeto intrínseco que pertence ao espaço. Dizemos que este tensor é do tipo 1,1, ele é um forma e ele tem uma base de um forma, ele é uma vez um forma e uma vez vetor, ou seja, essas quantidades de espaços TPM, produto tensorial, quantidade do espaço TPM asterisco, né? Nós vamos colocar aqui, ó, esse parêntese chamado tensor do tipo 1, onde o primeiro aqui é vetor e o segundo é um forma. Então, um objeto mais geral seria isso daqui, ó. Ok? Aqui, ó, estamos expandindo numa base aqui de produto tensorial de vetores, produto tensorial de um forma. Isso aqui é um objeto, é um tensor do tipo QR. Esse tensor atua sobre Q formas e R vetores. Isso é isso daqui, ó. Será importante estudarmos um tensor especial, o tensor delta de Kronig. Bem, sem usar a regra da cadeia, né? Vamos pegar aqui... Sem usar a regra da cadeia aqui.
Vamos supor que se eu tenho... Aqui, ó. Tá ali. Mi. Ni. Isso aqui... é isso. Ok? Mas... tanto... o x barrado depende de x. Como o x depende do x barrado em um sistema, né? Se eu estou de um sistema de coordenadas, qual a relação entre esses sistemas de coordenadas? Existe uma relação entre eles, existe uma dependência, né, entre os dois. Então, se eu pego isso daqui e uso essa dependência, simplesmente aplico a regra da cadeia, né? Ou seja, eu sei que isso daqui depende do x. E eu preciso deixar bem claro, né? O x1, x2, x3, x4. Então, existe uma regra da cadeia aqui, né? Qual é a manipulação aqui? Ó? Olha só. Isso aqui é simplesmente o delta de Kronig, ok? Ok, aqui, ó. Lambda, lambda. Ok? Lambda, lambda. Qual é o artifício aqui, ó? Eu posso colocar outra letra aqui e fazer simplesmente assim, ó. Eu posso chamar isso daqui de K, ou seja, essa letra aqui, ó, eu posso chamar de K lambda. Eu estou falando que existe um somatório aqui em K, que só vai ser, e o K só vai ser de, droga, lambda. Só vai ser diferente de zero aqui, ó. Vou reescrever novamente. Veja se tem algum problema. Vê se isso não é exatamente... Isto é exatamente a lei de transformação tensorial que nós descobrimos agora há pouco. Quando eu escrevo isso daqui dessa seguinte forma, eu posso pegar esse índice que está aqui, ó, e trocar por K. E se eu trocar por K, agora eu sou obrigado a introduzir um outro delta de Kronig. Quando eu faço isso, eu estou deixando bem claro que esse objeto aqui, ó, ele é um tensor. Se eu tenho esse objeto aqui, ó, isso daqui é uma matriz jacobiana que tem uma lei de transformação inversa dessa lei aqui, ok? Então, esses objetos que nós definimos desde lá do início, que eram vetores em uma forma, aqui nós não precisamos nos apegar qual que é a transformação de vetor, qual a transformação de uma forma. Por quê? Porque componentes de vetores se transformam de forma inversa aos vetores de base. Então, os vetores, as unformas, componentes de unforma se transformam de forma inversa das unformas de base. Então, aqui eu não vou me ater aqui qual é o vetor, o que importa é que isso daqui é uma matriz jacobiana cuja transformação é inversa dela, de tal maneira que esse objeto aqui, ó, ok? São as matrizes. E se uma mata a outra, então esse objeto aqui em um sistema de coordenadas ele vale 0, 1.
essa lei de transformação aqui, uma mata a outra, de tal forma que esse objeto aqui, nesse sistema de coordenadas, é exatamente igual ao outro objeto no outro sistema de coordenadas. E isso é uma característica importantíssima desse objeto chamado de tensor de Kronig, delta de Kronig. Ele é um tensor, ok? Portanto, esse objeto aqui, ó, ele é um tensor que tem as mesmas componentes em qualquer sistema de coordenadas. Às vezes nós podemos querer isso de alguns objetos, só que alguns objetos, as leis, as matrizes jacobianas, elas introduzem valores diferentes em um sistema de coordenadas, de um sistema de coordenadas para outro, como é o caso o tensor de Levi-Civita, né? Ele não é legitimamente um tensor. Existe a lei de transformação. Só que ao exigir que para o tensor de Levi-Civita, que ele tem os mesmos valores, menos 1, 0 e 1, eu sou obrigado a dividir pela matriz jacobiana. Isso acaba, de certa maneira, falseando, né, a lei de transformação. E para esses objetos em que eu acabo dividindo pela matriz jacobiana, eu chamo de pseudotensor. Ele não é um legítimo tensor. No caso do tensor de delta, o delta de Kronig, ele é sim um legítimo tensor. E suas componentes, que valem 0 ou 1, são iguais em qualquer sistema de coordenadas. Falou, pessoal? No próximo encontro, nós vamos explorar um pouco melhor aí os tensores, né, trabalhar aí com esses objetos, estender, né, deixar bem claro essa generalização e fazer alguns cálculos, começarmos, né, a definir operações entre tensores e calcular alguns objetos aí de interesse nosso na física. Falou, pessoal, até a próxima aula aí.